tema da mensagem é onde o milagre opera. Coisa interessante, nós sermos tocados e recebermos são basicamente um desejo que eu posso dizer assim que é universal. Quantos vieram hoje aqui para receber de Deus? Amém? Todo mundo ergue a mão aí, balança a mão. Deus, eu quero receber de Ti mais. Eu quero que a Tua presença me toque, Deus. Eu quero sair daqui impactado por tudo aquilo que Tu pode fazer, não só na minha vida, mas também na vida daqueles que talvez não estão aqui. Isso nós cremos, amém, igreja? É algo que flui no nosso coração. Afinal, o Deus que nós clamamos é um Deus vivo. Ele não se limita a um lugar. Ele é onisciente, Ele é onipotente e pode todas as coisas, amém? O nome do Senhor Jesus é tudo que o mundo precisa. A salvação, a cura está no nome de Jesus. Mas aonde será que o milagre pode operar? E onde será que o milagre não pode operar? Nessa noite eu gostaria não de engrandecer, digamos assim, mas enfatizar um tema que pode ser agente de bloqueio desse manifestar de Deus nas nossas vidas. Talvez de algo que tu está procurando, de algo que tu está querendo muitas vezes, mas está trancado. E às vezes a gente não percebe o porquê. Eu quero falar então deste tema que é muito importante. Para pensar que todo o poder contido no nome do Senhor Jesus é um grande poder. O nome de Deus, aquele que criou todas as coisas. Aí tu pensa, olha, a gente sabe pela palavra que todas as coisas estão debaixo desse nome, tanto no céu quanto debaixo da terra. Tudo que é ser tem que respeitar o nome de Jesus. Eu tenho muita alegria nisso, em saber dessas coisas. Mas tu sabia que o manifestar de Cristo, ele pode ser parado e travado em algum momento? Todo esse poder, toda essa coisa, não é porque ele é fraco, não. Mas é porque existe algo chamado incredulidade. Diga isso, incredulidade. Você pode repetir comigo, incredulidade. Quantos já ouviram falar nessa palavra? É uma palavra que a gente ouve por aí. Talvez tu já tenha ouvido alguma pregação nesse sentido, mas Deus te trouxe aqui. O sentido real da palavra incredulidade é falta de fé religiosa. Uma pessoa incrédula é aquele que não crê, não tem fé, um certo ateísmo, um estado, uma atitude, tendência de que não se deixa facilmente convencer. É uma pessoa cética. E sabia que isso pode parar, segundo a palavra de Deus, a incredulidade, ela acaba por ser um empecilho. Nós podemos falar da palavra da salvação, nós podemos falar de todo o plano de Deus, João 3,16, porque Deus veio ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Que palavra melhor que essa? Mas tu sabia que se uma pessoa falar assim, eu não acredito, e ficar com seu coração endurecido, nada pode ser feito. Isso é uma coisa que eu e você temos que atentar nos dias de hoje para essa dureza de coração, incredulidade, falta de fé. Isso barra diversas pessoas e nós vamos ver nessa noite. Os milagres acabam parando. Essa incredulidade é uma falta de fé, ou a recusa propriamente dita em crer. Nós sabemos aqui o quão importante é a fé para a nossa salvação, para aquele que nós cremos. Hebreus 11:6. A fé é importante. Mas ora, se a fé é importante e a incredulidade é aquilo que bloqueia a fé, eu tenho que ter um cuidado quanto a isso na minha vida e na vida daqueles a quem eu amo, a quem eu tanto oro, para que nesses dias possas cair todo o coração duro, toda a dureza de espírito. Por que nós devemos orar? Por que nós devemos nos submeter a Deus? Porque somente dessa maneira a gente dobra a nossa carne e diga nessa noite, eu devo dobrar a minha carne à presença de Jesus. Nós devemos fazer isso diariamente, porque a nossa carne nunca quer ceder, a nossa carne é dura em certos aspectos e dificilmente é convencida, mas a presença e a pessoa do Espírito de Deus vem para nos convencer e para tirar todos esses sofismas dentro de nós, para que eu e você possamos crer. Quantos nessa noite creem em Jesus Cristo? Amém? Ora, se a gente entende então que a única forma de eu e você recebermos a salvação é pela fé em Jesus Cristo, automaticamente a pessoa que não crê, que se recusa a aceitar a verdade, Deus se revela de muitas formas diferentes. A gente pode ver Deus falando, e Deus fala. Não é difícil você encontrar ou ouvir o falar de Deus nesses dias, meus irmãos.
Basta ter um ouvido sensível. Deus está falando de diversas formas, de todas as maneiras, para acordar o seu povo, para acordar a igreja e para chamar aqueles a que pertence Ele. Que por sinal eu acho muito bonito que quando Ele fala que Ele não vai perder nenhum só daqueles que o Pai o deu. É tão bonito esse cuidado que Jesus Cristo tem de o quê? De cuidar daqueles que forem entregues a Ele. E esse cuidado dele vem através de falas, de toques. Mas eu e você precisamos ter um coração aberto a ver essas coisas. Mas muitas pessoas que são confrontadas com essa verdade escolhem muitas vezes não acreditar. Quando isso acontece, as pessoas fecham seus corações para que a verdade não entre ali, preferindo crer em mentiras. Quantas vezes a gente vê uma pessoa fazendo algo de errado e vê, mas como é que a pessoa não ouviu que isso ia dar errado? Porque a pessoa fechou o coração. A pessoa ali, e é engraçado isso, porque o pecado fez isso com o homem, não faz com que o homem seja capaz de distinguir. E a única forma é eu e você olhando para Cristo e pedindo o auxílio dele. Por isso que é impossível, meu irmão, eu e você naturalmente, muitas vezes nos dobrarmos e nos curvarmos à sua voz. Por mais boa intenção que seja minha, tua, ali opera o erro dentro de nós que precisa diariamente ser mortificado para que a presença de Deus venha e habite ricamente em nós, transformando tudo aquilo que é da carne, reduzindo a pó, para que o seu Espírito possa brotar. E aí então, com o Espírito brotando dentro de nós, nós somos capazes de crer, acreditar e ouvir a voz do seu Filho Jesus Cristo falando aos nossos corações. Nós temos que entender essas coisas nesses dias. Pessoas que fecham seus corações para a verdade. Quantas vezes a gente viu pessoas entrar e sair daqui da mesma forma? A diferença não está na palavra do pastor, a diferença não está na música ou tampouco na igreja. Eu também sei que a diferença não está no poder que Jesus Cristo tem, mas essa incredulidade muitas vezes faz com que as pessoas fechem suas mentes. Isso nos leva a ter essa dificuldade de crer. E tu vai ver que isso acontece até mesmo com as pessoas que já são salvas, que entregaram, em certo momento da vida começam a ter essa dificuldade. E por muitas vezes a incredulidade interfere na nossa vida espiritual, nos impedindo que a gente possa receber. E aí neste coração e neste lugar onde habita a incredulidade, onde habita a dúvida, eu já te respondo aquilo que eu perguntei. Onde o milagre opera? É num coração que tem fé, que tem certeza em Jesus Cristo. Mas ela não opera num coração que está com dúvida e deixou a incredulidade entrar. Por isso que é importante eu e você termos um coração manso. Entendermos que uma vez lavados, uma vez transformados, Jesus Cristo tem que pegar tudo aquilo que era velho e nós entregarmos para Ele nos dar uma nova vida. Porque através da vida antiga, eu e você vamos ter essa dificuldade, essa incredulidade. Pode nos impedir de ver muitos milagres. Eu quero que tu abra o texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje, está em Marcos no capítulo 6. A falta de fé limitou a ação de Jesus em Nazaré durante o seu ministério. Marcos no capítulo 6, a partir do versículo 1. Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde veio tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? É como se fazem tais maravilhas, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho da Maria, e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vieram e não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos.
e admirava-se da incredulidade deles. Pois ora, meus irmãos, a gente sabe na teoria que nada é impossível para Deus. Isso está gravado no meu coração. Cada vez que eu venho aqui em uma quinta-feira, eu faço questão de falar para vocês: nada é impossível para Jesus Cristo. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que existe, eu sei que a presença de Deus nesse dia aqui é real e ela pode tocar a ti, a tua vida e a tua família. Eu não sei qual é o problema que tu veio até hoje, mas de uma coisa eu sei: Ele é poderoso. Essa certeza que eu tenho não muda. Mas em certas áreas de nossa vida, a gente sente que Deus às vezes parece que não pode fazer nada. Como isso é possível? Vamos ser sinceros aqui. Quando você já sentir alguma dificuldade em alguma área da sua vida, que orava e falava: mas acontece conosco. E não é engraçado isso? Nós, ao mesmo tempo que viemos e professamos e falamos: para Deus tudo é possível, o que será que acontece? Se olharmos para a palavra, nós vemos que existe então esta pequena coisa que pode se instalar de várias maneiras, vários sintomas, mas a causa é só uma: a incredulidade. E a gente precisa, de uma forma ou de outra, tomar cuidado para que isto não estrague a nossa vida espiritual. Tu nota que nessa passagem que a gente leu aqui, Jesus entrando na sua própria cidade, a incredulidade do coração daquele povo paralisou a ação de milagres de Jesus. Eles não puderam ver muitos milagres, alguns poucos, a Bíblia relata. Que triste isso, né? Pensa aqui comigo e agora reflete. Jesus, tu ouve, o Filho de Deus está na terra. Foi profetizado por João Batista. Agora ele anda com mais 12, chamado de o caminho. Por onde ele passa ali há milagres. Não há um sequer que não queira ouvir as palavras de tal homem. Todos se admiram. Ele é um mestre. Ele fala palavras com autoridade, não de alguém que leu, talvez como eu e você, repete muitas vezes, mas fala. Ele é o próprio Deus. Ele toca, Ele cura. Oh, Jesus Cristo está entrando. Só que ao mesmo tempo que Ele está entrando, as coisas não fluem. Imagina que triste isso, você vendo que tudo pode mudar, uma cidade toda pode ser transformada, pode ser sacudida, e não acontece. Só que nesse caso, meu irmão, eu e você não vamos poder falar: ah, ali era fraco. Ali naquele lugar ali, a pessoa que foi, talvez o tempo ali era meio... Sabe como é que é? Não, era muita fofoca que tinha naquele lugar, era muita coisa. Não, aqui a Bíblia nos relata exatamente o que aconteceu. Foi um povo que endureceu seu coração, porque preferiu olhar a pessoa de Jesus com os olhos naturais, enxergando somente aquele que viveu durante sua vida ali. Preferiu dizer: mas não é estranho esse cara aí, carpinteiro, que não era nada magnífico. E tu nota que quando eu e você começamos a colocar algumas questões, automaticamente começa a se criar algumas barreiras dentro de nós. Essas barreiras, incredulidade. Sem percebermos, nós talvez podemos entrar num local como esse. Jesus Cristo está aqui, está passeando, Ele é real. Quem tem coragem? É como o pastor Maurício fez aquele dia. Quantos querem receber o CD aqui do Maurício Paz? Irmão Gilmar teve a coragem de se erguer. Muitos disseram: eu quero. Aí muitas vezes nós entramos aqui, mas a gente deixa o nosso coração duro. Jesus fazendo, tocando. Muitas pessoas talvez ali não sabiam que realmente Jesus era o Filho de Deus, mas tinham ouvido então falar dele.
que Ele realizava verdadeiros milagres. E aí traziam tantas situações para eles, queriam receber desse Jesus ajuda. Ele ensina, muitos ouvem. Engraçado, versículo 3, leia comigo de novo. Não é este o carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago e José, Judas o Simão? As suas irmãs não vivem aqui? Escandalizaram-se. Neste momento bastou que uma dúvida entrasse em todo esse povo e eles acabaram separando aquilo que iria acontecer por causa de uma atitude, de uma decisão talvez errada do coração que o homem muitas vezes tem. Ali Jesus não conseguiu realizar. Essa palavra foi clara aqui em destacar, ele se admirava da incredulidade deles. Eu fico imaginando Jesus olhando e falando: como pode a minha cidade? Devemos lembrar que Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele viveu naquela terra. Imagina ele voltando, sabe? Ele passa a fazer e aí ele volta. Tu acha que Jesus não tinha uma expectativa ali a respeito de Nazaré? De fazer, eu vou curar, eu vou fazer a vontade do Pai. Demônios sairão, talvez pessoas serão ressuscitadas. E aí ele entra com muito amor ali dentro daquela cidade. Mas não encontrou ali naquela cidade aquele solo que era necessário, um solo de um coração cheio de vontade de receber com fé, um solo adequado para que o milagre pudesse acontecer também. Tu vai entender que não é... Muitas vezes a gente tem uma ideia errada que Deus vai se manifestar e Deus vai fazer o agir dele, talvez com alguns rodopios, ou talvez com um monte de gente falando em línguas. Ou não, vamos trocar então, vamos deixar talvez humanamente o negócio bem mais sério, vamos trazer um monte de gente necessitada, vários paralíticos, várias pessoas com enfermidade. Tu acha que o milagre vai acontecer pela presença destas coisas no local? Não. Mesmo Jesus estando ali e tendo muitas necessidades, não foi possível concluir toda essa ação. Foi necessário ali naquele local apenas alguns corações que tinham fé, ainda que pouco, como um grão de mostarda, como diz a Bíblia, já é o suficiente para que Deus possa agir, porque a fé faz com que eu e você possamos crer que é possível, que Jesus é real e que Ele pode me tocar, e nós não colocamos empecilho algum para receber, de tal maneira que Ele vem e Ele encontra ali um solo bom. Agora tu imagina, então, o local cheio de pessoas com necessidades não é o que vai fazer, não é o local perfeito para um operar de milagres. Afinal, eu posso ter aqui, quantas pessoas nós temos aqui? 60, 70? Mas se 60, 70 pessoas tiveram um coração duro, olhando e talvez falando, não quero comparar, olha ali, aquele ali não é o Everton, olha ali, aquele ali não é o pastor Maurício, olha ali, tu vê isso, tu vê aquilo, olha isso aqui, com a mente longe, Jesus Cristo não vai poder fazer nada a teu respeito, meu irmão. Mas quando tu entra aqui com um coração humilde, disposto a se entregar nos pés do Mestre, dizendo: ei Jesus, toque em mim porque eu serei curado com apenas um toque teu. Aí Jesus olha, opa, é isso que eu preciso. E ali começa o mover e o manifestar dele na tua vida. Note como começam as coisas, movimentos de clamor. Pode ser apenas barulho, e barulho por barulho não acontece nada. Mas quando há pessoas num ambiente, e essas pessoas com expectativa no alto, de receber um toque, de receber o óleo do Senhor, ali o Senhor Jesus opera, ali a incredulidade não reina, ali o diabo não pode mais tocar, vidas são libertas, milagres acontecem, e todos saem daqui dizendo: Deus é bom. Nós precisamos com esse entendimento nesses dias. Ah, meus irmãos, como eu falei, não é que Jesus se mostrou impotente, claro que não.
Jesus continuava a ser Deus e poderia realizar ali muitos milagres, curar e libertar todo aquele povo. Mas Jesus ali, Ele preferiu que ficasse registrado e que pessoas enxergassem o motivo pelo qual se passaria anos e anos e ainda pessoas não conseguissem receber, com o coração travado muitas vezes. Quando você sai de casa, meu irmão, qual é a expectativa que você tem ao vir a um culto? Você já entra num culto desse esperando a hora do louvor acabar? Ou você já entra neste momento esperando com que a hora da música, a hora da palavra acabe? De que modo nós nos preparamos muitas vezes para o dito culto ao Senhor, numa quinta-feira de feriado, por exemplo? Qual é a nossa preparação durante a semana de oração, onde nós nos envolvemos com o Senhor e falamos: Deus, eu vou ir lá para aquele lugar, eu não sei se vai ser na minha vida, eu não sei se vai ser na vida de outra família, mas eu sei que o Senhor vai operar. Ou será que viemos para cá muitas vezes sem expectativa nenhuma? Como tu tem preparado o teu coração para receber a palavra de Deus? Talvez tu diga: pastor, eu realmente tenho muita dificuldade em ler a palavra e entender. Mas tu pode fazer uma coisa, meu irmão: chegar na segunda-feira, baixar o teu joelho e começar a chorar e falar: pai, eu não entendo muita coisa, mas eu tenho procurado ser fiel a ti, eu tenho procurado ser uma pessoa justa que anda nos teus caminhos. Eu vou na igreja quinta, eu vou na igreja do domingo. Então prepara o meu coração para ser um solo fértil, para que receba da tua palavra e aquilo que o pastor falar vire tocar a mim, e que eu possa ser tocado com esta palavra. Vocês entendem, meu irmão, o que é vir e preparar? Do tanto muitas pessoas entram aqui, sentam e ficam duras, como eu falei já uma vez. E eu tenho que sempre ficar batendo, sabe por quê? Não é porque eu sou chato, é porque eu vou bater até que Cristo toque, até que o Espírito Santo liberte. E a gente entra aqui e fica parado e duro. O Espírito Santo deseja se manifestar no nosso meio. A igreja não mudou nada. Frio muitas vezes é nosso coração que não vem com uma chama. Muitas vezes nós não viemos a um local desse com o nosso altar para queimar. Como está o teu altar nesse dia? Tu veio para cá para ouvir o quê? A voz do Senhor, para receber dele, para pedir? Eu não sei. Mas uma coisa tu pode fazer é se entregar para Ele, se curvar e dizer: Deus, vem, Senhor Jesus, vem. Então nós vemos que Jesus ensinou a mim e a você. É necessário que nós tenhamos um coração que creia e que esteja ao menos aberto para que Ele haja. Perdemos muitas vezes a oportunidade de receber os milagres de Deus em nossa vida, porque nós fazemos exatamente como aquele povo fez, duvidando e questionando a ação de Deus, que pode acontecer por meio de quem Ele quiser. Palavras muitas vezes podem vir da parte de Deus, da onde tu menos espera ou daquele que tu menospreza. Porque eu e você olhamos com olhos naturais, esperando muitas vezes e nós já começamos a colocar ali barreiras para que o milagre aconteça. Se não for dessa maneira, desse jeito, se não for assim, se não for assado. E Jesus passeando no meio e falando: meu filho, muda o coração, eu quero te tocar, mas eu preciso que tu se desarme. Nós devemos ser pessoas mais desarmadas. Nós devemos orar para que sejamos sensíveis ao toque e ao agir do Espírito Santo nas nossas vidas. As coisas podem estar acontecendo, tu pode dar um passo talvez, mas não consegue, justamente porque trava em alguma coisa. Tu quer ver que algumas coisas eu e você devemos fazer, sim, para superar, sabe, essa dúvida, essa incredulidade. A primeira coisa que tu tem que fazer é dar valor para isso aqui, meu irmão, que está escrito lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17.
Sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tu nota que engraçado, olha o contexto em que aqui Paulo fala aos romanos exatamente sobre isso que nós estamos falando. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A sua voz, ou a voz deles se espalhou por toda a terra e a palavra deles alcançaram até os confins do mundo. Pergunto, mas será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente sensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Israel não quis dar ouvido, Israel foi duro. Aí a palavra chegou até os gentios, meu irmão. A dureza de coração travou algumas coisas. Olha só, Paulo tratando aqui com Romanos. Será que não ouviram? Claro que ouviram. Será que não escutaram? Chegaram a ter a presença do próprio Cristo com eles, o Deus em carne e osso. Mas por causa da incredulidade travou tudo. Mas eu e você somos aqui contemplados com a graça, somos agora enxertados por meio de Jesus Cristo. Nós podemos dizer e clamar: Abba, Pai, e falar: Papai, com toda a fé no coração, sem nada duvidar. Eu sei que pode ser humano, mas uma das palavras que eu e você temos que ter guardadas é esta palavra. Deixe de ouvir palavras humanas. Deixe de ouvir palavras que vêm cheia de muitas vezes desejos e expectativas humanas mesmo. Ei, ouça a palavra do Senhor, porque ela vem com uma expectativa celestial sobre ti. E a expectativa celestial é que tu possa vencer no meio das tribulações e passar a andar sobre as águas e falar: ei, Ele é o meu refúgio. Outra coisa, eu e você, para vencermos essa dúvida, 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Rejeitar todo pensamento mentiroso que promove incredulidade. E de que forma você faz isso? 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muitas vezes essas fortalezas que se instalam na nossa mente fazem incredulidade. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu irmão, uma coisa que faz tu vencer a incredulidade é tu levar, tu pegar esse pensamento e falar: pensamento ruim, vem cá, eu não te aceito, eu te coloco agora diante de Cristo. Eu estou com o meu pensamento agora liberto. Cristo tem domínio sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, para que Ele possa agir e a incredulidade não tomar conta do teu coração. Esta é uma das maneiras, levar todo o pensamento cativo. Eu faço questão também de todo início de culto orar sobre isso. Deus, nós levamos todo o pensamento cativo a Ti, toda soberba, tudo aquilo que faz oposição ao Teu agir. É sobre essas coisas que eu e você temos que enfrentar nesses dias. Ah, meu irmão, talvez tu tá na tua família, tu é sacerdote, homem, e aí tu ora, algumas coisas não estão dando certo, mas tu tem que firmar e falar: olha só, reúne a família e fala: nós levamos agora diante de Ti, como sacerdote, todo o pensamento da minha família cativo, para que se existe alguma coisa que não vem de Ti, venha cair por terra, para que o Teu agir possa manifestar presença aqui na minha casa, na minha vida, na minha família. Quando tu chega no teu trabalho, tu, com uma palavra de autoridade também fala: olha só, tudo aquilo, não importa se tem opressão, não importa isso, ei, é Jesus Cristo. Ah, deixa vento para lá, deixa bater, e angústia, e falação. Na hora tu chega e tu determina: olha só, meu pensamento está cativo. Tu lê a palavra, tu crê, tu tem fé no Filho de Deus, e tu fala: ah, nada agora me derruba. Amém, igreja? E mais importante,
terceiro item para que você possa vencer essa incredulidade, pedindo por mais fé, orando e clamando a Jesus. Lá em Marcos 9, 24, nós vamos ver o relato. Marcos 9, 24. Final da conversa. Quando Jesus cura o menino. Será que para alguma coisa para Deus é impossível? Nada é impossível. Marcos 9, 24 conclui de um homem falando e exclamando: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quem é que pode te ajudar nesses dias se existe algum sentimento de dúvida? É Jesus Cristo. Com os joelhos no chão, com um choro, com lágrima, Ele é capaz de quebrar qualquer barreira que existe dentro de ti, qualquer pensamento contrário, qualquer sentimento que não venha dEle. Meu irmão, não menospreze o poder de uma oração sincera diante do Senhor Jesus. Quando tu fala: Jesus, eu creio, aumenta a minha fé, e começa a operar o milagre que só tu pode fazer. Ao passo de que muitas pessoas não entenderam isso. Mas tu compreende, meu irmão, que Jesus só pode operar naquele lugar que é de fato um lugar onde Ele sente a liberdade para poder manifestar aquilo que Ele deve fazer. Não porque Ele não tem autoridade, não. Ele jamais vai fazer alguma coisa se você não tiver a plena convicção, a certeza declarada da tua boca para fora de que a necessidade que tu tem, todo o sentimento que tu precisa, toda a cura, todo o toque, toda a restauração. Meu irmão, quantas pessoas perderam tempo de sua vida até entenderem isso. E sabe o mais legal de todas essas coisas que a gente lê nesse dia de hoje? É que numa quinta-feira à noite de feriado, Deus te trouxe até este local para te lembrar que existem coisas ainda que Ele deseja te entregar. Isso é maravilhoso. Eu exatamente não sei o que é que tu está orando, tá? Mas Deus manda te dizer nessa noite: existe coisas ainda para ti. Para de olhar com o olho natural. Para de enxergar e de ouvir aquilo que outros falam. E começa a dar atenção à voz e ao falar do Espírito Santo. Tudo o que tu precisa nesse dia é um toque dEle. A hora que tu tocar, tu vai ser liberto. Coisas vão se destrancar. Talvez tu tenha orado nesses dias por muitas coisas que estão trancadas na tua vida. Talvez tu tenha chorado. Talvez tu tenha até campanhas de jejum e... o jejum te torna mais santo, como diz o pastor. Te aproxima mais de Deus. Agora, para tu receber aquilo, experimenta começar todo dia de manhã com o teu joelho baixo, falar: Jesus, aqui é um coração que precisa receber um renovo de Ti. Quantas vezes tu entrou nessa igreja, muitas vezes cansado e abatido? Eu falo aqui nessa noite talvez para pessoas que entram aqui muitas vezes desacreditadas. Você sabe que eu estou falando disso. Falo nessa noite para pessoas que muitas vezes entram aqui, é muito mais por uma rotina que aprenderam a vir e sair, e já se esqueceram em algum momento que o Mestre está no ambiente, que o Mestre vai contigo, que o Mestre deseja cuidar de todas as coisas para ti. Será que parou o cuidado de Deus? Não, de maneira alguma. Devemos orar nesses dias para que a gente não seja... Fico imaginando no versículo 6, no capítulo 6, quando está descrito aqui por Marcos: e admirava-se da incredulidade deles. Aqui
aqui não está escrito, mas assim, por liberdade poética, fico pensando. Talvez ele comentou com alguns dos seus discípulos: tu vês só como as pessoas ficaram olhando para mim, quando as pessoas ficaram duvidando de mim, como elas não enxergaram ainda. Eu não pude fazer muita coisa aqui, mas o desejo de Deus sempre será te entregar o melhor dele. Jesus Cristo é o melhor dele, e que através de Jesus Cristo tua vida pode ser completa, transformada em todas as áreas. Apenas creia nessa noite. Quantos desejam nessa noite? Baixa a tua cabeça e feche os teus olhos.